inteligência artificial vai acabar com todos os artistas. Ela ofende tudo que nós construímos e vai nos extinguir completamente. Você realmente refletiu sobre isso? Ou é só um medo instintivo seguido pelo efeito manada? Antes de você dar dislike e sair do vídeo, fique aqui que eu prometo que eu vou te fazer pensar e até o final do vídeo você provavelmente vai mudar de opinião. Bom, para contextualizar, eu sou um artista, então eu canto, eu desenho, eu danço, isso tudo desde pequeno, sempre tive uma paixão por isso. E o meu maior sonho é poder estar criando aí o meu mangá. Então eu faço parte do mesmo ciclo que você artista também faz, e sim, existe uma bolha rígida em volta de principalmente desenhistas. E fora dessa bolha tem um mundo exterior que não tá nem aí pro esforço e pela paixão e a criatividade artística colocada em cada desenho feito. Recentemente o debate aí de inteligência artificial aí explodiu novamente, né? Sempre tem ali esse debate recorrente, mas agora principalmente quando aí teve uma onda de trends envolvendo ali o uso de IA para você transformar imagens em desenho no estilo Ghibli, né? Dos famosos filmes aí do estúdio Ghibli, que foi usado inclusive por muitos famosos aí, né? Isso gerou revolta, provocações e até boicotes, chegando até o ponto de entrar na famosa aí cultura do cancelamento, que eu particularmente odeio e acho que cria aí um bando de acéfalos. Mas se você se permitiu, eu estou aqui para te mostrar algo. Sempre que eu me deparo com esse tipo de questionamento sobre o futuro e o medo, né, dele, de como que vai ser no futuro, eu faço a coisa mais básica que existe, que é voltar no passado. Tá, talvez não tão no passado assim, mas aqui a gente já tem um bom exemplo. Imagina que os primeiros artistas visuais como Uga Uga da Vinci devem ter detestado a ideia de suas pinturas perderem espaço para Uga Shakespeare, quando trouxe, por exemplo, a escrita. Entre eles devem ter vários argumentos, como por exemplo, só poderia ler quem sabia ler, e para você saber ler, provavelmente precisaria ali você ser de uma elite. Como também a liberdade de interpretação que se tem de um desenho ser diferente de algo escrito, né? Se você for contar uma história, por exemplo, real em algo escrito, você pode colocar a sua interpretação e ficar um pouquinho limitado ali à interpretação, como você veria um desenho, como por exemplo a pintura rupestre, e você ter diversas interpretações ao longo dos anos do que poderia realmente ter acontecido. Porém, olha só que interessante, a escrita hoje em dia, ela é considerada arte e principalmente elas andam juntas, lado a lado, com a arte visual. A escrita com a arte visual andam juntas e um complementa o outro. Agora, algo que realmente deve ter dado um furdunço gigantesco é em relação à pintura. Se eu fosse um pintor renascentista onde minha principal renda é retrato realístico, eu ia surtar se eu visse que inventaram uma tal de fotografia. Mas isso só se eu fosse mente fechada para não fazer como os outros artistas que se adaptaram a utilizar cores vivas tentando criar movimento na pintura, fugindo do realismo e assim criando o impressionismo. Outro exemplo mais recente que aí eu presenciei foi em questão aí da arte digital. E quando se veio a ideia dos mangás passarem a ser feito digitalmente, isso foi muito criticado na época, principalmente ali para os mangakas mais tradicionais. Realmente era muito mal visto quem fazia mangá digitalmente, normalmente eles eram de revistas menores, não participavam de revistas grandes, né? De editoras grandes como a Shonen Jump. Mas hoje, pouco tempo depois, você vê que tanto o tradicional como o digital, ele é completamente valorizado. Inclusive o Manhwa, né, que é muito famoso e muito popular, é feito digitalmente. Então, olha aí. Eu sou hipócrita de ter visto isso, ter vivido isso e criticar qualquer tipo de evolução tecnológica perto de arte, de desenho, porque é isso que me deu a oportunidade de poder estar criando o meu mangá aqui no Brasil, sem precisar gastar importando vários materiais como bico de pena, retícula, papel, tinta nanquim. E esse tipo de tecnologia democratizou a ponto de poder surgir vários outros artistas não relacionados a mangá, como também pintura, que podem fazer pinturas extraordinárias por causa do digital. Então, agora, por mais que as pessoas falem e creem que vai substituir a IA, vai substituir os artistas, e você quer ficar brigando falando que não, isso não faz diferença porque a IA, independente de quão bom ela for, ela não vai substituir o artista, assim como o digital não vai substituir o tradicional. Assim como uma arte hoje perfeita, muito bem feita, super realista, não vai substituir e não vai valer mais do que a Mona Lisa que é feita num quadro velho.
E vamos falar a verdade, a maioria das pessoas que estão nessas trends, elas não ligam pra arte, elas não estão nem aí pra arte, e que são a maioria das pessoas no planeta. Elas nunca iam saber da existência da minha arte ou da sua. E tudo que ela conhece de desenho é completamente muito raso. Mas olha só, talvez por causa dessa trend, eles passam a buscar e a valorizar retratos que são feitos em estilos específicos, como por exemplo o Ghibli, como por exemplo os Simpsons, ou talvez até no seu estilo, se você tiver identidade para isso. Se o seu desenho tem característica para isso. E se popularizando assim a arte para outros meios que são fora da bolha ali de artista de desenho, a busca por desenho e arte não se torne mainstream por causa de um fenômeno como esse. Assim como o trap e o funk é muito mais popular do que foi o rap por conta dessa bolha que foi quebrada e muito porque o rap ele tinha a cabeça ali um pouquinho mais fechada com relação a ser mais fechado culturalmente, né? O trap e o funk aqui no Brasil expandiu um pouco isso para atingir várias outras pessoas. Você pode até achar que isso se torna mais trivial, porém é assim que se populariza uma arte. Boa parte das pessoas são triviais, boa parte das pessoas tem foco em gostos específicos. Às vezes em futebol, que não tem nada a ver com arte, às vezes em outro tipo de esporte. Se você quer ver um movimento crescendo, você tem que expandir e é saber atingir outros tipos de público, como por exemplo o que está acontecendo aqui agora, e saber aproveitar. E também tem a questão dos direitos autorais, né, em cima dos estúdios Ghibli ou em cima de qualquer outro tipo de arte que o IA está replicando. Eu acho que em relação a isso, se for para acontecer, vai acontecer, sabe? Teve uma época em que o YouTube estava começando e nisso o YouTube não tinha responsabilidade nenhuma por direitos autorais e as pessoas utilizavam a música que eles queriam colocar no vídeo, eles colocaram isso lá no começo. Até que os artistas eles começaram a reclamar e a denunciar o YouTube, tanto quanto a Twitch também, que é onde as pessoas fazem live stream, as pessoas colocavam a música lá e ficava tocando e dane-se, tá ligado? Os artistas começaram a correr atrás disso, né, os donos, e isso aconteceu com que hoje existe ali uma política muito maior em relação a como as pessoas utilizam música nos vídeos ou durante as live streams. Então pode ser que realmente comece a existir uma política em relação às IAs lidarem com direitos autorais. Mas isso só o estúdio e só quem tem os direitos da imagem pode correr atrás e recorrer. Não tem por que você ficar bravinho e querer defender eles. Não tem porquê. E outro exemplo que eu tenho com relação a isso, e inclusive com o YouTube de novo, é que antigamente os desenvolvedores de jogos, eles bloqueavam todo tipo de gameplay, eles davam strike e davam direitos autorais em todo tipo de gameplay que as pessoas postavam. E olha só que engraçado, que hoje em dia a coisa é diferente. Hoje em dia as empresas e os desenvolvedores de jogos pagam os YouTubers para poder jogar e postar os vídeos dos jogos deles para divulgar os jogos, porque eles viram o quanto isso era mais benéfico do que atrapalhava. Quem sabe a IA não está popularizando mais ainda os filmes dos estúdios Ghibli, fazendo com que eles sejam mais e mais divulgados. Você já parou para pensar nisso? Então, sabendo de tudo isso que eu falei, você artista pode fazer duas coisas: evoluir e conseguir explorar o que a inteligência artificial não consegue replicar ou trabalhar junto dela. E as duas opções são válidas e eu vou trazer aqui um exemplo próprio. No meu mangá eu critico que a tecnologia ela limita o desenvolvimento do aprendizado humano. E eu não conseguia pensar em uma frase de introdução. E aí eu usei o ChatGPT para criar uma frase, criticando o meu próprio ato de ser incapaz de pensar em uma introdução por conta própria. Bizarro, né? Mas de alguma forma a IA me ajudou e ainda me trouxe ali uma reflexão bacana, dando ainda mais fundamento porque eu estava falando no meu mangá. Sobre evoluir e explorar o que a IA não consegue replicar, isso eu ainda não sei direito. Porém você vê ao longo da história da humanidade o quão isso foi fundamental para você evoluir e explorar coisas que as pessoas nem tinham ideia. Se, por exemplo, a fotografia nunca tivesse sido inventada, a gente nunca ia chegar ao ponto de explorar, criar história, criar imagens que não são vistas no dia a dia. Tudo que a gente já está fazendo até hoje é ficar desenhando autorretrato e realismo o tempo todo. Então não sei o que a arte humana pode se tornar no futuro, mas eu tenho certeza que ela não vai se acabar, ela não vai extinguir a capacidade humana de evoluir e criar artes melhores e cada vez melhores. Então não fique sendo ranzinza, porque isso provavelmente só vai afastar as pessoas das artes criadas por humanos. Em vez disso, aproveite a onda para mostrar suas artes sem provocações ou indiretas. Eu fiz esse vídeo porque eu tô sentindo um desgosto e uma vergonha muito grande pelas pessoas, pelos artistas chorando por causa de IA. Pra mim isso soa tão pequeno como ser humano, tá ligado? Isso pra mim tá subestimando a própria capacidade dos humanos de evoluir e conseguir se adaptar constantemente.
não importa o que aconteça. E o desenho criado pelos humanos nunca vai ser substituído. Eu quero que vocês realmente discutam sobre isso nos comentários. E se eu não mudei a sua opinião, quem sabe eu não mude a minha. Se você curtiu, se inscreve aí no canal que eu sempre estarei trazendo aí vídeos relacionados a desenho, a arte e principalmente mangás. Ah, inclusive leia meu mangá que eu vou deixar aí na descrição. Ele é de graça, eu vou estar trazendo aí novos capítulos futuramente. É nóis, tamo junto. Falou.